Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todo mundo. Estamos Bom começando. dia. Bom dia. E estamos começando a nossa aula aí. Mais uma aula com a graça de Deus, né? Que Deus esteja nos concedendo essa sabedoria, esse entendimento, que possa estar nos ajudando aí no dia a dia. E nesse momento também de aprendizagem. Tudo bem? Então nós vamos lá. Só vou fazer uma breve lembrança, recordar um pouquinho que quando nós terminamos na última aula. Então nós falamos bastante na aula passada sobre a natureza do homem, certo? E que o homem, ele tem três dimensões. Nós vimos aí que o homem ele é formado de que maneira? Pelo corpo, a alma e o espírito, né? Então Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas e ele tornou-se uma alma vivente, um ser vivente, então um ser racional. O homem se tornou como se fosse igual a Deus, mas no aspecto de pensamentos, emoções, né? Raciocínio, a capacidade de decidir o seu caminho. Então, e Deus acabou dando aí o livre-arbítrio para o homem. Então nós vimos aí que o corpo é a nossa carne, é o nosso corpo, certo? Que ele volta ao pó, foi criado do pó e volta ao pó. O espírito é o sopro de vida que Deus nos deu, que Deus concedeu para o homem. Então o espírito pertence a Deus e quando o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. E também a alma são os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações. Então, resumindo aí, é o nosso cérebro. É tudo que fica gravado no nosso cérebro, é a alma, né? Então, o cérebro, é a alma que vai prestar contas a Deus. O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus porque pertence a Deus, e a alma vai estar prestando conta aí de todos os seus atos que foram feitos aqui na Terra. Então, Deus vai cobrar tudo isso aí de nós. Tudo bem? E dando sequência à nossa aula, então nós paramos aí e começamos a ver quem? Os filhos de Adão e Eva. Só um minutinho que eu vou abrir aqui o slide. Tá abrindo os slides aqui. Vamos ver. Tá aparecendo aí para vocês o slide? Sim. Sim? Sim. Certo. Então vamos lá. Nós vimos na aula passada também a queda do homem, certo? A desobediência. Então Deus deu apenas um mandamento para o homem, que não comesse da árvore que estava no meio do jardim. Porém, por causa da cobiça, quer dizer, Satanás instigou a cobiça no homem, instigou o desejo, despertou aquele desejo que o homem tinha de estar olhando aquela árvore, e ele começou a ver que a árvore ela era bela, formosa, né? E acabou-se. Só um minutinho, que eu estou guardando aqui uns apetrechos. Então, quando o homem começou a perceber aquela árvore, viu que ela era realmente atrativa para os seus olhos, né? E acabou sendo seduzida e acabando aí cometendo aí esse pecado, ou melhor, acabou cometendo aí uma desobediência com a palavra de Deus. Deus tinha dado apenas um mandamento, e o homem não foi capaz de cumprir esse mandamento dado por Deus. E diante dessa situação vem as consequências, né? Então, todos tiveram consequências, desde a serpente, a mulher e o homem também teve consequências por causa do pecado. Deus acabou expulsando eles do jardim do Éden, e a partir desse momento o homem passaria com seus próprios braços, o próprio suor, a estar buscando o seu sustento, a estar se mantendo aí. Até então tinha tudo em mãos. Deus tinha dado os animais como alimentos, os animais, as aves, os peixes como os alimentos. Deus tinha dado a água como para estar matando a sede deles também. Né? Então Deus tinha dado tudo nas mãos do homem, ele precisava apenas estar cuidando do jardim do Éden.
Porém, por causa da desobediência, Deus acabou expulsando o homem do jardim. Tudo bem? E nós vimos que mesmo perante a desobediência, Deus manteve as bênçãos que ele tinha dado para o homem, de multiplicar e encher a terra. Porque Deus criou a terra com este propósito, de que a terra seja habitada. E quem iria habitar a terra e tomar conta da terra foi o homem. Abre comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Como nós estamos estudando Gênesis, nós aprendemos também que quem escreveu o livro de Gênesis foi o próprio Moisés, tá? Que Deus pediu para que ele escrevesse e deixasse por escrito, para que o povo sempre lembrasse do que Deus fez, das promessas e o caminho que o povo deve estar andando. Aproximadamente, né, ele escreveu por volta aí de 1450 a 1405 antes de Cristo. Foi o período que ele escreveu, foi o período que Moisés viveu aí, de 1450 a 1405 aí. Abre comigo lá em Gênesis capítulo 4, o versículo 1 e 2. E o que significa Gênesis? Significa início, começo, tá? Então, cada nome de livro tem o seu significado. Então, Gênesis é o início de todas as coisas, é o começo, é quando Deus começou o mundo e a vida na terra. Quem gostaria de ler para mim, pode ler Gênesis capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2. Vou ler. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Isso. Depois ele fala que Abel foi pastor e Caim lavrador. Certo? Tudo bem. Então vamos aí. Deus. Isso. Deus, ele manteve as bênçãos da multiplicação. Então Eva deu à luz e mesmo após sido expulsa do jardim do Éden, Eva reconheceu que com a força de Deus ela teve um filho e logo em seguida teve outro filho. Então aí relata que os dois primeiros filhos de Adão e Eva, do casal que Deus acabou formando para estar cuidando aí o jardim do Éden, está povoando a terra. Então, nasceu Caim e nasceu Abel. Lê para nós agora o versículo 3 e o 4. Quem vai ler? Alguém vai ler? Então eu vou ler. Pode ler. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Até aqui? Isso, aí. Só para a gente entender um ponto aí, que eu estou querendo mostrar para vocês, que durante a leitura a gente acaba prestando atenção, às vezes sim, às vezes não. Nós pegamos do versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, já se passaram anos. Então, de um versículo para outro, e a gente analisar na hora da leitura, a gente percebe-se que são anos. Às vezes dias, às vezes meses e às vezes anos. Olhando esse versículo 2 para o 3, já são anos. Então, Abel e Caim já são adultos e já estão cuidando da terra, já estão trabalhando do seu próprio, tirando seu próprio sustento aí, ajudando o pai e a mãe. Tá, mas vamos para o capítulo 5, no versículo 4. Versículo 4, lê para nós aí. Pode ler? Pode ler. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Isso. Só para a gente entender, tá? Um pouquinho aí. Então, Adão e Eva não tiveram apenas os dois filhos, Abel e Caim. Teve Sete, teve mais filhos e filhas.
teve filhos e filhas. Aí, depois nós vamos entrar numa pergunta, mas com quem que os filhos de Adão casou? Com as próprias irmãs, tá? Porque Deus abençoou o casal e eles foram se multiplicando. Então, em toda a vida de Adão e Eva, eles tiveram vários filhos. E aonde os próprios filhos se casaram com as irmãs, então os irmãos com as irmãs, mas era o propósito de Deus. Por que que Deus permitiu isso daí? Porque Deus tinha dado esse propósito. Multiplicai-vos e enchei a terra. Então, sempre com um propósito. Então, nós sabemos que nos dias de hoje, isso é uma abominação para nós, né? Até não é mais permitido. Quando nós chegarmos na lei, Deus já começa a proibir esse tipo de atos. Então, os dois tiveram vários filhos, não ficaram apenas nos dois. Tudo bem? Gente, se alguém tiver pergunta, pode estar fazendo. Vamos lá no capítulo 6, lê para nós o versículo 1 e o 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isso. Vamos entender um pouquinho essas duas passagens aí, tá? Porque ouvimos muitos comentários de que esses anjos são anjos que desceram do céu para casar com os homens ou as mulheres e assim multiplicar a terra. Vamos entender. Aqui nós começamos a entender que existe dois povos. São dois povos, está mostrando aqui. Quem são os filhos de Deus aqui? Os filhos de Deus são os filhos de Adão, que seguiram o caminho de Deus. Então, Adão, Sete, depois nós vamos chegar nesse raciocínio, tá? Então, os filhos de Sete, que andaram no caminho do Senhor, mesmo após serem expulsos do jardim, são chamados de filhos de Deus, ou anjos. E os filhos dos homens, que está relatando aqui no versículo 2, são os filhos de Caim, que foram para longe do Pai. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso daí. Vamos lá. Até então, porque os anjos, eles não têm como descer em forma humana para se casar com o homem e procriar. Abre comigo no livro de Lucas. Vamos ver o que o próprio Jesus disse sobre esse assunto. Lucas capítulo 20. Com o decorrer do estudo, nós vamos entender um pouquinho melhor esse assunto, tá bom? Mas vamos lá, Lucas capítulo 20, lê para nós aí o 34 até o 36. Respondendo Jesus, disse-lhe: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Isso. Tá. Olhando todo o contexto dessas duas leituras aí, dessas duas passagens, analisando aí, os saduceus, eles perguntam para Jesus, eu vou contar a história aí, tá? Vou resumir. Então ele chega para Jesus e fala, Rabi, que quer dizer mestre. Era a maneira que eles ali falavam com as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, então era tratado como mestre, chamava-se o Rabi. Então eles contam a história de uma mulher que casou com um homem e ele acabou morrendo, porém ele tinha mais 6 filhos. No final das contas ela casou com 6, porque pela lei de Moisés, quando a esposa do irmão mais velho, se o irmão morresse, automaticamente o segundo mais velho casaria com ela para
continuar o nome do irmão mais velho. E assim foi sucessivamente. Ela casou com 7 irmãos, porém os 7 morreram e nenhum deixou filhos. E por fim morreu a mulher. Foram parar no céu, né? E eles perguntam, mas e nesse caso, de quem que ela será esposa? Porque ela casou com 7 irmãos, não teve filho com nenhum e também acabou morrendo. E aí Jesus dá a explicação. Porque quando nós morremos, somos como anjos. Então, não há mais necessidade, não temos necessidades fisiológicas. Tá? Não tem essas necessidades, porque é um corpo eterno, é um corpo que não morre. Não existe corrupção para esse corpo, de acordo com a glória, se estiver na glória de Deus. Tá? Então, anjos não se casam. Anjos não vêm. Anjos não vêm para esse mundo para se acasalar com um ser humano, porque são totalmente diferentes. Tá? Eles são corpos incorruptíveis, o corpo deles. E o nosso corpo, ele é carne. O próprio Deus falou que o corpo voltará ao pó. A carne voltará ao pó, como Deus criou. Então nós vimos aí que Adão e Eva teve filhos e filhas, e isso foi o começo, o início da humanidade. Tá? Então surgiu toda a humanidade através desse casal aí. E isso teve continuidade até o dia do dilúvio nas águas. Tá? Então, esses filhos, volta lá no capítulo 6 de Gênesis. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Volta lá. Ela diz assim, multiplicando os homens na terra, então foram se passando anos e anos e anos, tá? Foram se passando aí. E lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então vamos lá. Quando a gente volta no capítulo 4 aí, a gente vê que os dois se ofertaram aí, o versículo 3 e o 4 que a Elisete acabou de ler, que Caim deu a sua oferta e Abel deu a sua oferta. Porém, Caim acabou matando o próprio irmão. A gente vê aí o primeiro homicídio acontecendo aí. Por esse pecado, o que Caim fez? Ele resolveu ir distante de Deus, porque ele viu que ele cometeu um grande erro, um grande pecado, e acabou se isolando. Então ele tentou se esconder de Deus. O que ele fez? Nesse intervalo aí, Adão e Eva já tinham suas filhas. Ele acabou pegando uma própria irmã, foi embora, fugiu com ela, foi para um outro lado. Então com certeza que acabou não indo para muito longe, porque a terra era muito grande e o conhecimento deles da terra era muito pouco, eles conheciam mais aquela região ali, e foram se passando os anos, foram se multiplicando, foram tendo filhos, tanto Sete com a sua esposa, como Adão e Eva, e os filhos também de Eva e Adão, também foram se multiplicando, porque Deus deu essa bênção para eles, e Deus deu esse mandamento, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, esse propósito Deus foi permanecendo, mesmo o homem tendo pecado. Então eles foram se multiplicando. E quando a gente chega no capítulo 6, já se passaram Travou! anos e anos. Então ele não procurou a Deus e, consequentemente, ele foi ensinando isso aos filhos. Ele não ensinava sobre Deus aos filhos, ele não passava sobre Deus. Então por isso que dá essa divergência aí. Os filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? São os homens, as pessoas que não obedecem, que não procuram a Deus. E os filhos de Deus são aqueles que procuram a Deus. Então tem uma diferença muito grande aí para aqueles que procuram a Deus e aqueles que não procuram a Deus. Vocês estão me ouvindo aí bem? Então, Sim. né? Tá. Então aí são considerados filhos dos homens e filhos
Então não são anjos. Até então, porque Jesus deixou bem claro que anjos não se... Tudo bem? Então Jesus disse aí que anjos não se casam, e o correto é dizer que os descendentes de Adão, que se multiplicou aí por um período de 1.600 anos até o dilúvio, que povoou a terra e criou essas divisões entre si mesmo, o próprio coração do homem. A gente vai entender quando chegar aqui, quando Noé sai da arca. Nós vamos entender um pouquinho melhor também sobre esse assunto aí. Então, quando falamos em estudar as Professor, aqui no meu Tá tá bem? cortando. Eu devemos também sim não tá bom, ter o não. Travou. conhecimento desde o início de Gênesis até que está cortando. Tá, bastante. Agora travou de vez Está mesmo. cortando. Conseguindo me ouvir? Estão me Agora ouvindo tá bem? dando Mais pra ou ouvir. menos. Agora dá Agora pra tá dando ouvir. pra ouvir. Agora melhor. Tá. Então vamos lá. Nós estamos falando aí dos filhos de Adão e Eva, que foram se multiplicando e enchendo a terra. Ô, E o professor, pecado, ele... Oi? se o senhor puder só voltar ali na explicação ali, ó, quando você tava falando de Abel e Sete ali, a multiplicação ali, porque a hora que Certo. você tava falando, cortou, aí voltou a hora que você tava falando ali já das filhos de Deus ali, e no meu aqui acabou cortando, aí eu perdi o raciocínio, hein? Entendi. Entendi. Quando o senhor É lá tava no falando ali capítulo que os 6. filhos desobedeceu, que por isso que era o filho dos homens, um Isso, pouquinho isso. É antes no ali o capítulo meu cortou. que cortou, né? Então Uhum. vamos lá. A gente estava falando no capítulo 6 aí de Gênesis, versículo 1 e 2, né? Que os filhos do homem e os filhos de Adão se casaram. Aqui está falando que, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Então vamos lá. Para a gente entender, quando voltamos lá no capítulo 4, no versículo 3, o versículo 4, certo? E a gente vai seguir essa sequência aí. Então, no capítulo 4, eu estava falando que Caim, por ter matado o seu irmão, ele acabou cometendo aí o primeiro homicídio do homem. Por ele ter cometido esse grande pecado, ele acabou fugindo da presença de Deus. Ao fugir da presença de Deus, ele acabou aí levando a sua irmã como esposa, tá? Porém, Deus permaneceu, ou Deus deixou no homem as bênçãos que ele tinha dado, de que multiplicar e encheis a terra, não foi isso? Então, isso daí Deus, ele manteve. Até então, que Adão e Eva, nós sabemos que eles tiveram vários filhos e várias filhas. E para se multiplicar, haveria a necessidade de um homem ter relação com a mulher. Tá? Então, há essa necessidade do homem ter relação com a mulher para se multiplicar. Então, com quem que Caim casou? Com a própria irmã. Isso se passou-se anos. E por Caim ter fugido da presença de Deus, ele não ensinou sobre os princípios de Deus para os seus filhos. Está travando e falhando, o meu. Está travando e falhando? Você está parado. Estou parado, travado. Vocês estão me vendo ou estão vendo o slide? O slide. Estão vendo o slide. Mas estão me ouvindo bem? Agora tô. Agora voltou. Voltou? Meu tá bem também. Tá bem, né? Então vamos lá.
princípios de Deus, então ele não passou isso para os filhos. E assim foi passando de filho para filho e para filho. Com isso, Deus, como Deus manteve a promessa da multiplicação, eles foram tendo filhos. Deixa eu dar uma olhada nessa internet aqui. Eles foram tendo filhos. E a mesma coisa, Adão e Eva. Teve filhos e filhas. Os filhos e as filhas foram se casando e se multiplicando e foram enchendo a terra. Com o passar dos anos, eles acabaram se encontrando. Porque mesmo Adão, sendo expulso do jardim, ele manteve o princípio da busca de Deus. E ele foi passando isso para os filhos. Então aí se tornou o quê? Duas nações. Uma nação, que são os filhos de Caim, que não seguiu os princípios de Deus, e a outra nação, que são os filhos de Adão e filhos de Sete, que seguiram os princípios de Deus. Porém, aqueles homens que seguem os princípios de Deus são chamados como filhos de Deus. E aqueles que não seguem os princípios de Deus são chamados de filhos do homem. Então, a própria Escritura nos dá essa divisão. Estão me entendendo? Estão conseguindo ouvir? Então, por isso que quando Sim. chega no capítulo 6, o versículo 1 e 2, lá está relatando que os filhos dos homens se casaram com os filhos ou filhas de Deus. Então, os filhos, os descendentes de Caim, são filhos dos homens, se casaram com os descendentes de Sete, de Adão. Então, você vê que aí são duas nações. A ter separações de nações. Uma nação que obedece a Deus e a outra que não obedece, que são os filhos de Caim. Tudo bem? Conseguiram entender até aí? Conseguiram? Beleza? Sim. Sim, professor. Sim. Que aqui Sim, eu conseguimos consigo entender ver. agora. Ótimo, beleza. Então vamos lá, dando continuidade. Lê para nós aí. Vamos ler toda essa passagem até o versículo 15, Gênesis capítulo 4, do 3 ao 15. Vamos ler do 5 em diante, nós já lemos o 3 e o 4. Continua a leitura aí. Pode ler, quem gostaria de ler? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se não fizeste bem, o pecado já à porta. E para ti será os seus desejos e sobre ele dominarás. Vou ter que desligar o meu áudio aqui, professor. Tem um cara que tá batendo ali do lado ali. Acho que deve estar escutando um barulho aí, né? Não, mas está tranquilo, pode continuar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavares a terra, não tirará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que a que possa perdoar? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra? E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer o que achasse. Beleza, isso.
Então vamos entender aqui contexto por contexto, tá? Primeiramente a gente vemos aí que ambos, tanto Abel como Caim, se propôs em estar levando uma oferta ao Senhor. Então é de agradecimento pela vida, pelo que Deus deu, pelo que Deus está mantendo, mesmo estando em pecado, né? Então os dois levam uma oferta. O que acontece? A diferença está, por que Deus se alegrou de um e de outro não? Porque a diferença está na maneira de ofertar, né? Na maneira. Aqui deixa bem claro que Caim, ele trouxe do fruto uma oferta. Então, o que quer dizer? Que ele pegou lá qualquer fruto, qualquer coisa, e levou uma oferta. E Abel, versículo 4, trouxe das primícias. Olha a diferença na hora de estar ofertando aí. Então, totalmente diferente. O que acontece? Então, Deus acabou se alegrando mais da oferta de Abel. Por quê? Porque Abel trouxe algo diferente das primícias. E o outro trouxe uma. Então, como se pegasse qualquer coisa e levasse a Deus. E Abel não, pegou lá o melhor do melhor e levou para Deus. Então, Deus acabou se agradando. E com isso, Caim, né, ficou ali totalmente enciumado por causa disso. Acabou se discutindo com o próprio irmão, enfim, acabou aí matando o próprio irmão. Então, olha o coração do homem aonde chegou. O irmão matando o outro. Daí em diante, ele reconhece o erro dele. Deus já sabia que Caim tinha cometido esse homicídio, né? Deus já sabia, mas mesmo assim Deus foi à procura de Caim. O que você fez? Né? Então, Deus esperava o quê? Um arrependimento profundo de Caim. Mas ele não se demonstrou. O que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus. Deus falou assim, por causa do seu pecado, do que você cometeu, você é maldito. Você vai ter as consequências por causa disso. Lá no versículo 10, né? Versículo 10. Ele fala assim, disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. E Deus fala, quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então, olha só, né? O próprio Caim, então, ele foi longe de Deus. Por ele ter cometido esse pecado, por ele ter cometido esse delito, esse grande erro aí, ele procurou não mais ir atrás de Deus, não procurar a Deus. Então, consequentemente, os ensinamentos que ele passou para os filhos dele era não procurar a Deus, por causa desse mal aí que ele acabou cometendo. O versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob. Então ele foi para um outro lado. E ele não foi sozinho, ele foi com a sua irmã. Olha só. E coabitou Caim com sua mulher. Versículo 17. Com sua mulher. Quem era a mulher? A própria irmã. Porque Deus tinha dado essa ordem para o homem. Multiplicai-vos e enchei a terra. Então a multiplicação seria entre um homem e a mulher. Há essa necessidade, até nos dias de hoje, há essa necessidade. Então essa bênção que Deus deu para o homem se manteve. E qual foi a consequência de Deus? O pecado causa o afastamento do homem de Deus. Foi o que aconteceu com Caim aí. Se afastou de Deus. E nesse afastamento, de maneira alguma, ele instruiu seus filhos a andar no caminho de Deus, a procurar a Deus. E aí foi vivendo de acordo com o quê? Com os seus princípios, seus próprios princípios. Caim criou seus próprios princípios, passou seus próprios princípios para seus filhos, e assim foi passando de geração a geração. Enquanto Adão, ele criou os princípios de Deus, ou melhor, ele seguiu os princípios de Deus e foi passando para os seus filhos. Então, por isso que
há essa divisão. Filhos de homem e filhos de Deus. Por causa do pecado. Tá bom? Por causa do pecado. Continuando aí a nossa leitura. Agora travou aqui. Continuando a nossa leitura, vamos lá para o capítulo 6. Lê para nós aí, vamos ler aí do 3 até o versículo 7. Tudo bem até aí, gente? Tudo, né? Quem gostaria para nós aí ler? Quem gostaria de ler aí? Professor, tem uma pergunta. Pode perguntar. Qual é essa marca de Caim que Deus marcou Caim? Carlos subiu. Cortou. Qual é a marca? Qual que é essa marca? Não entendi a pergunta, cortou. Qual foi essa marca que Deus colocou em Caim? Para os homens não tá tirando a vida dele? Seria essa angústia do coração dele. Ele iria carregar, quer dizer, ele carregou esse pecado, esse erro dentro do coração dele. Então, por ele estar carregando esse pecado, porque quando Deus fala em marca, não seria algo assim, seria visível sim, porque a atitude do homem mostra essa marca, mas é um coração angustiado, coração que ele vive totalmente distante, fugitivo e errante. Então, o medo dele é que alguém tirasse a vida dele pelo que ele fez. Então, o medo de Caim era que alguém fosse lá e vingasse a morte de Abel. Porque isso já está dentro do coração do homem. Então, Deus deixou isso no coração do homem por causa do pecado. Deus permitiu. Então, essa é a marca. Caim sempre viveu uma vida distante e com medo. Essa era a marca dele. Enquanto que o Filho de Deus vive uma vida mais tranquilamente, independente da situação. Porque ele sempre vê que Deus tem um propósito naquela... Estão me ouvindo aqui? Está me dando internet ruim? Estão conseguindo me ouvir? Está cortando. Está cortando? A internet hoje está bom. Então, essa marca aí que Deus colocou foi que Caim, ele viveu o resto da vida dele fugindo de Deus, com medo de ser morto. Ele tinha vergonha, ele não tinha coragem de voltar e pedir perdão para Deus. Então, realmente, o pecado acabou se afastando Caim de Deus totalmente. Então, ele ficou com isso no resto da vida no coração, levando aí essa marca dentro do coração, por causa do erro que ele acabou cometendo. Gente, se ficar cortando muito, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu falo e continuo falando e não paro. E aí eu acho que está indo bem e de repente está cortando. Eu consegui responder? Sim. Tá, então vamos para o capítulo 6. Lê para nós aí do versículo 3 até o versículo 7. Quem gostaria de ler aí? Vou ler. Pode ler. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas de homens e eram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Até o 7? Isso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.
Então o Senhor arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Isso. Eu acredito que a internet hoje deve estar ruim em todo lugar, né? Porque tá, em vez de quando dá umas cortadas. Mas vamos lá, vamos entender essa leitura. Nós estamos falando sobre a consequência do pecado, do erro, certo? Então, na leitura aí, vamos dar uma olhada nesse versículo 3. Diz assim: meu espírito não agirá para sempre no homem. O que quer dizer? Tá? Que o homem vai morrer. Então, Deus falou para o homem que o espírito estaria apenas no homem, aí está em letra maiúscula. Certo? O Espírito está em letra maiúscula. Então Deus está falando de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar no homem a partir do momento que ele voltar para Deus e seguir os caminhos de Deus. Aí o Espírito Santo vai estar se desenvolvendo um trabalho dentro do homem. E aí ele vai ter aí seu dom. Vai estar despertando o dom dentro de cada homem. E ele fala aí no finalzinho do versículo 3... que os seus dias serão 120 anos. Alguns falam que o homem vai viver até 120 anos de idade. Aqui Deus está fazendo uma contagem cronológica. Ele está dizendo assim, que desse momento em que Deus falou que o homem iria viver 120 anos, ele está fazendo uma contagem de quando ele iria destruir tudo. Então ele está falando do dilúvio. Naquele momento, até 120 anos, ele ia acabar com todo o ser vivente que existia na terra. Vamos só dar uma relembrada aí, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E quando o homem é carnal, ele está voltado para quê? Para os desejos da carne, para o pecado. E isso separa o homem de Deus. E os seus dias serão 120 anos. Então Deus, neste momento, ele propôs ali um fim para todo ser vivo na época. Aí o versículo 4 fala assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, o que seriam esses gigantes? Uns falam que eram monstros. Então, a gente vê várias vertentes a respeito desse assunto. Mas vamos analisar nos dias de hoje, só para a gente entender um pouquinho aí esse versículo sobre gigantes, tá? Se a gente analisar aí cada região do mundo hoje, tá? Em cada região ou em cada país, as pessoas são diferentes de outro país. Vamos pegar as pessoas que vivem, os africanos, eles são mais escuros. Você pega os alemães, Professor, cortou. né? São mais claros, são mais altos. Professor, está cortando tudo. Então essa é uma compactatura de ouvindo, tá gravando, tá. Existe região. Oi? Tá muito ruim. Cortou tudo, professor. Cortou tudo, professor. Tá muito ruim. Tá. Tá cortando tudo. Cortou tudo mesmo, professor. E agora, tá melhor? Tá melhorando? Tá melhorando? Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Voltando ao raciocínio aí dos homens, tá bom? Estava falando aí da altura desse gigante, versículo 3.
existia uma nação, até hoje, tem, dependendo da região que a pessoa mora, eles chegam até 3 metros de altura. Tá? Então, esses gigantes que falou aqui são homens mesmo, que tinham até esse comprimento aí, 3 metros de altura. Então, imagina você chegar perto de uma pessoa que mede aí 3 metros de altura. Você vai olhar para cima, ela vai ser alta. Então, para você, ele se torna aí um gigante, porque ele é mais alto que você, muito mais alto. Seria praticamente o dobro do seu tamanho. Então, eles chamam de gigante. Naquela época, né? E Deus viu que a maldade no coração do homem estava cada vez mais aumentando. Estava pior a maldade no coração do homem. E isso estava se multiplicando por toda a terra. Isso é consequência do quê? É consequência da distância que o homem tem de Deus. Da distância, o homem sempre quer fugir de Deus por causa dos seus erros, por causa do pecado. E nesse período, a terra foi se enchendo dessa maldade. Quer dizer, os homens não procuravam mais a Deus para nada. Para nada. Não procuravam. Então Deus declara e resolve o quê? Destruir e acabar com tudo. Porque o coração do homem já estava corrompido. Já estava longe de Deus. Tano, deu uma melhorada. Como que tá? Tranquilo, né? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Tá, versículo 6. Aí fala assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. Deus ficou arrependido. Por quê? Porque o homem estava cada vez mais distante dele. E Deus criou o homem para ter aquela amizade próxima dele. Então Deus criou o homem para que o homem pudesse ser totalmente dependente dele. Foi com esse propósito. Porém, lê para nós aí o versículo 8 até o 10. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas Isso. 9 horas. 9 horas. Tá, vamos terminar esse raciocínio aí. Tá? Então, vamos lá. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tá? Porém, no meio de toda essa corrupção, o coração do homem está distante de Deus. E Deus acabou se arrependendo, porque a maldade estava se multiplicando na terra. Versículo 5, certo? E já começa a entrar aí a história da família de Noé. Quem que era Noé? Era um homem temente a Deus. Era um homem que estava totalmente procurando a Deus. Então ele seguiu os princípios dados pelo seu pai, Adão, Sete. É claro que nesse período, Adão não estaria mais vivo. Então Adão não chegou a ver. Porém, o neto de Adão deve estar vivo sim. Porque deixa bem claro ainda alguns versículos antes aí, capítulo 5, versículo 27, aí fala, né? Mas vamos lá, terminando esse ponto aí. Aqui aí já entra na história da família de Noé, que Noé achou graça diante de Deus. O que quer dizer isso? Né? No versículo 8, quer dizer que Noé andou nos princípios de Deus. Noé ainda andava nos princípios de Deus. Então Noé estava sempre procurando a Deus. Noé estava sempre fazendo suas orações, a busca de Deus. Então isso agradou a Deus. Por causa de Noé, então Deus resolveu continuar a criação que ele tinha feito lá no início. Deus resolveu manter o homem vivo. Por quê? Por causa do coração de um. Então, mesmo assim,
Deus resolveu matar todos os outros que estavam corrompidos e preservou aí a vida de Noé e sua família, né? E Deus manteve aí a promessa, né, que ele tinha dado para o homem. Qual seria essa promessa? Multiplicar e encher a terra. Deus dá uma nova chance, uma nova oportunidade para um homem, por causa de Noé. 9, né? A história de Noé bem. Noé era homem justo e íntegro. Não precisa falar mais nada sobre Noé. Quando fala honesto e íntegro, então ele era diferente dos outros homens. Ele era voltado realmente para os princípios de Deus. Continuando aí. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Está vendo a diferença dos filhos de Deus para com os filhos dos homens? Os filhos dos homens procuram a sua própria vontade, seus próprios princípios, deixa Deus de lado. Deus nem existe. Enquanto Noé não, Noé estava sempre à procura de Deus. Ele era chamado como filho de Deus, era íntegro perante a Deus. E por causa de Noé, então Deus deu continuidade aí ao ser humano. Então aí Deus faz uma proposta, um plano com Noé, né, e resolve destruir tudo. E a gente vai ver que no versículo 3, até Noé sair da arca, até o dia que Noé entrou na arca, se passaram 120 anos. Que é esses 120 anos que Deus fala que o homem não iria mais viver. Então, daquele momento até o dilúvio, se passaram-se 120 anos, que foi o tempo de período de anos que Deus deu para um homem naquele momento. Beleza? Elisete, nós vamos ter a pausa para o nosso café, é isso? É agora? Não estou te ouvindo. Liga o seu áudio. Já fiz o café, tem torrada, se alguém quiser. Manda aí, é só mandar para nós, né? Mas vamos dar um intervalo então aí de 10 minutos, vamos? Tomar água, Sim. tomar Tá café. bom. E se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente abre o espacinho antes de começar para as perguntas e vamos nos interagir. Beleza? Tá bom. Beleza. Professor, a Elisete entregou a apostila, foi só dessa primeira etapa, né? Isso. Depois na segunda etapa aí a gente vai dar um jeito de entregar ou mandar por e-mail. Vixe, é bem melhor, hein, pastor? O professor com a apostila. Apostila na mão, né? É, bem melhor. Eu tô no celular Ah, não. aqui, é pequeno, É ruim, né? é ruim. Aí na apostila você vendo aqui é bem melhor. É bem melhor, né? Se Deus Mas não quiser, tem né? problema. Quando entrarmos lá no segundo módulo, né, na segunda parte da apostila, né, a gente vai dar um jeito aí de entregar a apostila para vocês. Então tá bom. Deixa eu ir ali no banheiro também. Deixa eu ir lá. Tomar uma água.
Tomou café, Elisete? Tem que ligar o áudio. Eu Liga o esqueço do áudio. Eu comi até esfirra, ai, que delícia. Aí sabem. Esfirra. Ai, ai. Você tá chique hoje, hein, Elisete? Comeu até esfirra. Ai, menina, uma delícia. É que meu marido trouxe ontem, eu não consegui comer tanto que eu comi. Guardei para hoje. Vendo? Gosto de comer qualquer coisa, só não gosto de cozinhar. Ah, Mas qualquer coisa eu como. O meu irmão fala que eu e minha irmã não temos paladar. A gente come qualquer coisa. Tanto faz você dar caviar como sardinha, é o mesmo sabor. Pobre é uma besta! pobre é abençoado. Ah, uma delícia ser pobre, amo! A Fernanda, agora estamos vendo a Fernanda. Você tá vendo a Fernanda aí, Elisete? Olha lá. Eu não vi a Fernanda ainda. Cadê a Fernanda? Bom dia, Fernanda. Eu não vejo ela. Bom dia a todos. Cadê seu rosto? Ah, Fernanda, bom dia! Você tava Bom aí? dia. Você tava aí? Tava, mas de vez em quando eu desligo a câmera. Ah, tá. Eu nem sabia que desligava a câmera. Tá? Tudo bem com você? Graças a Deus e com vocês. Eu continuo linda, magnífica, maravilhosa, humilde e inteligente. Glória a Deus. Você viu, né? Autoestima, isso é que autoestima. bênção, hein? Hã? Que bênção, hein? Eu sou uma autoestima 100%. Sempre de bom humor e grata a Deus. Tá certa mesmo. É bom, filha. A vida é boa, a vida é curta, mas é boa. Você tem apostila, Fernanda? Sim, eu estava acompanhando, eu fiz a leitura da Bíblia. Ah, tá, disfarça. Idoso não lembra muita coisa depois, tá? Daí pra pior. A Ilda não veio, né? Ela tá aí na noite? O hoje não tá. Que falta? Deve estar trabalhando. Trabalha um dia sim, um dia não, né? É. Já tá todo mundo aí? Tá, né? Só um avião aí. Foi ele, Zé? Hã? Passou um avião aí? Ah, aqui, toda hora. Os caminhões aqui na avenida, né? Aqui, ó o barulho, ó. Tá vendo? E quando fica silêncio, eu entro em desespero. Eu gosto do barulho. Você gosta do barulho, né? Nossa, silêncio comigo não funciona, não. Essa Elisete. Filha, eu gosto de barulho. Eu fui criada no barulho, lá no Bom Giovanni. Você imaginou, estudante não dorme, né? Não. Noite inteira. Meu pai era o único velho que gostava dos estudantes. Olha que legal. Ele ia passear nos estudantes, ele ia conversar com os estudantes, e era um furdúncio lá, né? A gente dormia normal. Aí eu mudei para uma avenida aqui no Ceasa, imaginou? Ó, das 5 da manhã, só que eu não escuto, porque eu durmo, filho, pode cair o mundo. Deu um temporal esse dia aí, o pessoal falou, filho, não vi não. Não escuto. Eu desligo. Isso porque eu nem tomo remédio para dormir, já imaginou?
Se eu tomar, acho que eu nunca mais acordo. Verdade. Verdade. Cadê o Everton? Já está aí? Vamos começar. Ele não chegou ainda não. Ah, chegou. Estou aqui. Então vamos lá, gente. Tudo bem? Já tomaram o cafezinho? Já. Tava bom? Né? Então vamos lá. Nós estamos falando aí da vida de Noé. Né? De Noé, que Noé foi um homem íntegro e andava na presença de Deus. Aí diferencia o filho de Deus do filho do homem. Né? Totalmente dá essa diferenciação aí para nós. Deixa eu abrir o slide aqui para a gente dar continuidade, que agora nós vamos ler aí do versículo 11 até o versículo 13. Deixa eu só abrir o slide, que fica bom para você estar acompanhando. Estão vendo aí, né? Então vamos lá. Quem gostaria de ler para nós aí do versículo 11 até o versículo 13? Quem gostaria de ler? É Gênesis 6, de 11 ao 13? Isso, Gênesis Vou capítulo... ler. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Isso. Então a gente vê aí que Noé não perdeu a sua espiritualidade e que Deus estava sempre conversando com ele. Né? E Deus faz uma aliança. Deus chega para Noé e ele fala para Noé o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer. Então aquela conversa íntima de amigo, né, que é isso que Deus espera do homem, que nós sejamos amigos dele. Então ele chega para Noé e tem essa conversa com Noé. E ele fala, né, para Noé, ele conversando com Noé, ele fala que a terra estava corrompida. Então olha o versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Para um homem isso era normal, o homem já estava corrompido, mas para Deus não era normal. Deus estava vendo que o homem estava indo para o caminho totalmente errado, já estava no caminho errado, né? Então ele chama Noé, olha o versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Então, o que Deus está falando? Resolvi destruir tudo, Noé. Resolvi acabar com tudo, porque a corrupção, os homens estão muito violentos. O coração do homem está muito violento. Então não tem mais amor um pelos outros. Então aí Deus relata esse plano que ele tem para Noé, coloca Noé a parte da situação e ele pede para que Noé construa um barco. Vamos ler do 14 até o 22. Então, diante do plano dele, ele coloca Noé dentro do plano dele. Lê para nós aí do versículo 14 até o 22. E faze para ti uma arca de madeira, uma arca da madeira, e de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Mas do 14 ao 22, né, pastor? Isso, E desta maneira farás de 300 côvados e o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela, e de 1 côvado, e aberturas em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, falhar-se-á
e andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para que os conserves vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil de todo da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu tomarás para ti de toda a comida que se come e ajuntará para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Isso. Tá. Volta um pouquinho comigo lá no capítulo 5. Capítulo 5. Acompanha comigo aí o versículo 4 e o 5. O 4 diz assim: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. E aí, sucessivamente. Tá? Olha no versículo 27 do capítulo 5. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Metusalém, ele vem da descendência de Adão, de Sete, Adão, que andou no caminho de Deus, né? E Noé era filho dele. Então, olha só, Metusalém foi o homem que mais viveu na terra, biblicamente falando. Tá? Então, a gente viu aí que Adão e Eva teve filhos e filhas, enfim, a terra foi povoada. Quando chegamos no capítulo 6, a terra já está povoada, porém está corrompida, e Deus resolve destruir tudo. Como Deus vê graça em Noé, então ele abre o coração dele para Noé, ele expõe o plano dele para Noé, e ele fala para Noé que ele vai acabar com tudo, né? Então, entrando na leitura que nós fizemos aí, versículo 11, a terra estava cheia de violência, estava totalmente corrompida, o coração do homem estava corrompido, né? O versículo 12, tá? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, todo, com exceção de Noé. Aqui, Deus está conversando com Noé, falando, ó, todo ser vivo está corrompido. Todo ser vivo corrompeu o seu coração. Certo? Versículo 13. Porque a terra está cheia da violência dos homens. Cheia de violência dos homens. Então o homem estava violento, né? E Deus está falando, eu vou fazer perecer, eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo mesmo. E ele dá ordens para Noé. Então ele pede para que Noé constrói um barco pequeno. Tá? Vamos ver a dimensão desse barco aí. Então um barquinho pequeno aí. E quando ele fala, pega tábuas de cipreste. Será que existia muitas árvores? Agora vamos olhar. Lembra aquelas 5 palavras? Aqui a gente está vendo o contexto, certo? Nós lemos um texto, então estamos vendo o contexto, estamos vendo as palavras aqui que Deus falou, as palavras, e agora vamos entrar nas ideias, né? Vamos imaginar, será que haveria tanta árvore naquele período onde Noé morava para ele construir um barco? Porque o barco era muito grande para ele construir. Seria um transatlântico nos dias atuais hoje, nosso, né? E como que ele ia arrumar tudo isso daí? Mas Deus providenciou tudo. Quando ele fala aí no versículo 14, faz uma arca de tábuas de ciprestes. Então seria uma madeira bem resistente, né? Seria como a gente comparasse hoje, nos nossos dias, para quem conhece aí madeira, eu conheço muito pouco, mas a gente ouve sempre falar que uma das melhores madeiras
Fugiu agora o nome da madeira. Eita, fugiu. Tava com ela agora na mente. Ela Peroba acabou rosa. Isso, né? Seria a peroba, que seria a madeira mais resistente hoje aí. E quando ele fala aí betume, seria um pinche, para a água não vazar, né? Esse betume aí seria tipo um pinche, quando você passa um pinche aí ele veda. Então seria um vedante aí para a água não se filtrar. E ele dá todas as medidas de como Noé deveria estar construindo essa barca aí, né? Então, e ele fala no versículo 17: porque estou para derramar água sobre a terra em dilúvio para consumir toda a carne, que há fôlego de vida debaixo dos céus. Então nada iria existir aí. Porém, ele estabelece uma aliança com Noé. Mas contigo eu vou fazer uma aliança. Mas por que eu vou fazer uma aliança com você? Porque você anda nos meus princípios, você anda comigo, você me agradou, você é justo e é íntegro. Você é o único de toda essa geração que me busca, que está à procura de mim. Então, com você eu vou fazer essa aliança. Então, eu vou preservar a vida por causa de você. E olha aí Deus usando. Então, Deus fala para ele construir uma arca, e dentro da arca Deus iria colocar 2 de cada espécie. Um casal. Então, olha aí. Para ocorrer a multiplicação, é necessário um macho e a fêmea, um homem e a mulher. Até então que os animais aí, ele colocou um casal de cada espécie para manter a espécie preservada, certo? Então, e Noé, olha só o versículo 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca. Tem alguém tentando entrar aí. Deixa eu só ver quem está tentando entrar aqui. Não consigo dar acesso agora. Só um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui, gente. O Antônio acabou de chegar na nossa aula. Bom dia, Antônio, tudo bem? Não sei se você está ouvindo nós aí, mas vamos lá. Então, vamos lá. Continuando nosso raciocínio aqui. Então, Deus estabelece uma aliança com Noé. E ele fala aí, versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis: entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Olha aí, o casal, né? Então, o homem e a mulher. Então, para dar continuidade no propósito de Deus, que é multiplicar e encher a terra, o homem e a mulher, é entre o casal. E entre os animais, versículo 19: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para dar continuidade. E Deus estabelece aí essa aliança com Noé. No versículo 22, declara bem que Noé fez tudo conforme Deus tinha pedido. Tudo conforme. Tá? Então, aí vem o dilúvio, tá no versículo capítulo 5, 32. Volta no capítulo 5, 32. Lê para nós aí, o 32, capítulo 5. Professor, Oi. E era só algo aqui, acho que o professor que falou aí, não é? O senhor falou que ele era filho de Metusalém ou de Lameque? Então, aí, vamos lá. Logo, logo eu vou mostrar para vocês essa genealogia aí, tá? Porque é sequência, né? Metusalém, ele também andou no caminho de Deus, e por isso que ele viveu mais, deu mais anos de vida. Então é como se fosse vô, pai e neto, Ah, entendeu? Porque entendi. É que a sequência aí, Lameque viveu e assim vai indo. Mas depois ainda nós temos aí um slide que vai mostrar desde Adão até Abraão, o nome de cada um entendi. deles, para a gente entender. Entendeu? Então, quando fala assim, Noé foi filho de Adão,
Mas por quê? Porque Adão deu origem, né, através das bênçãos de Deus, deu origem à humanidade. E aí segue a era patriarcal. A gente está falando da era patriarcal. Aí nós vamos chegar nesse ponto aí já já. Entendi. É que eu tinha visto aqui que Adão, Noé era filho de Lameque, né? Mas aí agora eu Isso, entendi o que o senhor quis dizer. Lameque, filho de Metusalém. Mas aí nós vamos ver aí essa Não, genealogia tá aí. bom, professor. Não, tá. Vamos lá. Por isso que é bom, você viu como é bom a gente ver todo o contexto, né? Porque aí vai tirando a Uhum. nossa dúvida. Mas aí, por que que eu entrei em Metusalém? Para mostrar para vocês, para a gente ver qual foi o homem que mais viveu na Terra em todos esses anos aí. Entendi. Entendeu? Vamos lá. 32, capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Isso, então vamos olhar aí. Noé tinha quantos? 600 anos. 500. 500 anos, desculpa. 500 anos, certo? 500 anos. Vamos para o capítulo 7. Lê para nós o versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Isso. Agora vamos entender aí, tá? Noé tinha 100 anos quando ele teve filho e filhas. Filhos, né? No capítulo 7, versículo 11, está dizendo nos 600 anos de Noé. Então se passou aí 100, 100 anos. 100 anos. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Certo? Foi quando Deus chamou Noé, conversou com ele e pediu. Aí, quando ele entra na arca, se passaram 120 anos, porque foi o período dele preparar tudo e Deus acabar com tudo. Então, onde a gente volta lá no capítulo 6, versículo 3, que os seus dias serão 120 anos. Aqui está referente naquela época que nós estávamos vivendo, quando Deus iria destruir tudo, tá? Beleza? Então vamos lá, porque até então, depois do dilúvio, a gente vê que o próprio Noé viveu mais de 120 anos. E nós temos história de homens que viveram mais, muitos não chegaram a 100 anos, né? Nos dias de hoje aí, para chegar aos 100 anos aí, com muitas bênçãos de Deus mesmo, né? A nossa geração aí é 80 anos, um outro chega a 90, 70, 80 anos, mas vamos lá. A, conta, a contagem daquela época é mesmo desse ano? 365 dias? Será? Cronologicamente, não, porque hoje nós vivemos aí no período romano, contagem romana, Ah, tá. né? Então A tá. nossa contagem hoje são 24 horas. Naquele período a contagem era ao nascer do sol ao pôr do sol. Ah, tá. Tá? Então a contagem era isso daí. No período da noite eles não contavam muito, então eles contavam realmente o sol nascente aí. Vamos lá. Ah, tá. Capítulo 7. Lê para nós versículo 5. O 5 e o 6. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas de dilúvio vieram sobre a terra. Isso, gente. Então tá. Você vê aí mais um versículo aí falando, mostrando para nós que Noé tinha 600 anos quando ele entrou dentro da arca. Versículo 5 fala que Noé foi totalmente 100% obediente a Deus. Totalmente. Por isso que Deus viu graça em Noé. E Deus viu que há possibilidade sim no coração do homem ser totalmente aí ligado a Deus, certo? O versículo 12.
E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Isso, então foram aí 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. Hoje, nos dias de hoje, se a gente pegar uma semana de chuva, já começa a mofar e estragar tudo, né? Imagina aí 40 dias e 40 noites. E o versículo 13 diz assim: Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Chafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Tá? Então vamos lá. Noé constrói uma arca, um barco, um transatlântico, sem conhecimento nenhum, sem conhecimento naval nenhum de engenharia, né? Mas tudo de acordo com as instruções dadas por Deus. Então Noé tinha 100 anos de idade para construir a arca, ele começou a construir com 100 anos de idade, né? Noé fez exatamente tudo o que Deus tinha pedido para ele. Choveu aí 40 dias e 40 noites, tá? E 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas foram salvas. Vamos contar. Noé, a esposa, são 2. Certo? Noé, a esposa, são 2. Ele teve 3 filhos. Cada um teve uma esposa. São 3 com 3, 6. Com Noé, a esposa, 8 pessoas foram salvas e os animais aí. Tá bom? Então Deus faz uma aliança com Noé. Professor, E essa aliança aí, ele... Oi? quantos anos Noé ficou construindo a arca? Quantos anos? Ele ficou 100 anos construindo a arca. Ele tinha 500 anos quando ele começou a construir a arca, e quando ele completou 600 anos, ele entrou dentro da arca. Se você voltar lá no capítulo 5, 32 que nós lemos aí, ela fala que Noé tinha 500 anos. Aí quando você vai no capítulo 7, o versículo 11, o versículo 6, fala, quer dizer, o versículo 6 e o versículo 11, né, o versículo 6 fala assim, ó, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, ele demorou 100 anos para construir a arca. Imagina naquele período, construindo a arca no seco. Naquela época não tinha chovido na terra, era apenas uma garoa que acontecia na terra, né? Então, o que o povo falou? Esse homem está doido, esse homem está louco. Tudo bem? Tudo, foi ótimo. Vamos lá. O capítulo 8, lê para nós aí o versículo 18. Lê para nós aí. 8:18. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Isso, tá. Isso daí foi quando eles saíram da arca. Só para a gente entender um pouquinho, abre comigo lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, o capítulo 3. No versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20.
que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Isso. Então aqui Pedro está relatando como que foi que Deus restabeleceu uma nova aliança lá com Noé e estendeu aí essa aliança para todo o povo. 8 pessoas foram salvas nesse momento aí. Só um pouquinho está travando aqui. Vamos lá. 1 Pedro nós já lemos. Só para a gente entender, vocês estão conseguindo ver aí o layout, o slide? Sim. Estão, né? Tá. Olha aí o tamanho. Noé não era engenheiro, tá? Do transatlântico que ele construiu. Foi colocado aí um avião, um Boeing, um ônibus, um elefante e um homem. Não deu o tamanho do navio. Então ele pesava aí, de acordo com as instruções, o tamanho dele, o comprimento era 300 côvados, mais ou menos aí 133 metros de comprimento, né? 50 côvados, mais ou menos aí, cadê que não está aparecendo aqui para mim, no cantinho, 200, deixa eu tirar esse negócio da frente aqui, 22 metros aí na frente dele de largura e 30 côvados, 13 metros de altura, com 3 pavimentos, quer dizer, 3 andares, né? Então, foi dividido aí cada andar para estar colocando aí, abrigando os animais. Olha o tamanho do navio, da pequena arca de Noé. Tá? Só para a gente entender aí, quando se fala assim, côvados, tá? Existem 2 medidas, tá? 30, 40 centímetros, 60 centímetros. Como que é medido esse côvados aí? Você pega aí no seu braço, você estica ele, estica os dedos bem reto e você mede até o dedo do meio lá, o maior dedo. Né? A medida é essa daí. Ali seria um côvado. Então, ele varia de 30 centímetros a 60, 50 centímetros. Por quê? Porque depende do tamanho dos braços. Então, como existia assim, um povo mais alto, outro povo mais baixo, então era medido de acordo com a sua estatura. E era medido como um côvado. Então, você imagina medir aí por braço. Ele mediu braço por braço, né? Cada côvado. 300 côvados aí de comprimento, quer dizer, 133 metros de comprimento. Era pequeno, era grande? Era tamanho de considerar, né? Tamanho considerável. Não era isso? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Olha aqui, para a Nossa, gente meu terreno entender aí. tem 20 metros. Oi? Misericórdia. O terreno da minha casa é 20 metros. Imaginou quando chegar no 133, o tamanho da arca? Você viu o tamanho dele, né? É. Quer dizer, foram 100 anos construindo. E Noé fez tudo de acordo com como Deus pediu. Tudo. Claro que Deus foi de acordo com os historiadores, com os teólogos. É bem possível, provável, que Noé ele seria algum líder de alguma cidade aí e tinha alguns funcionários aí que acabou ajudando também. Tá? Isso de acordo com alguns estudos aí da arqueologia. Eu gosto muito de estudar arqueologia porque ela mostra assim os fatos.
mesmo. Então, possivelmente isso aí, mas ele demorou 100 anos para estar construindo aí esse transatlântico. Tudo bem? Nesse slide aí, nós estamos vendo as gerações dos filhos de Noé. Então, aonde Deus novamente recomeçou a humanidade. Tá? Então, Noé teve 3 filhos aí, os 3 filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem. Né? Então, Jafé teve seus filhos aí, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras, e aí mostra aí os filhos deles, né, de Gomer, e alguns tiveram filhos aí, assim como quem também tiveram seus, o Cã tiveram seus filhos, né, e também Sem teve seus filhos aí. Então, nesse período, depois que Noé e sua família saiu da arca, Deus manteve aí as bênçãos que era da multiplicação. Então, tanto Noé como os filhos tiveram filhos, e os filhos foram tendo filhos, e assim foram povoando. Cada um assumiu, pegou uma parte na terra, cada um foi para um lado, e foram montar aí a sua família. Com isso, foi povoando a terra novamente aí. E vocês olhando para esses nomes aí, muitos cidades que eles edificavam, então eles tinham muitos filhos que edificavam cidades, só a família. Né? E normalmente a cidade levava o nome do pai, do primeiro, do patriarca. Então sempre o nome do pai ia nas coisas que eles faziam, principalmente quando fundavam-se cidades aí, chegava a fundar mesmo. Então aqui está contando que apenas os filhos homens, né? Isso não entra as crianças e não entra as mulheres. Então você imagina. Então cada um aí foram montando aí as suas nações, a sua cidade, suas nações. Se a gente for ver aí, tem alguns nomes aí que são Eveu, Gergazeu, Amorreu, filhos de Canaã, né? Então são povos. Lá na frente a gente vai ver que são povos. Os Jebuseus, Amorreus, Gergazeus, Eveus. A Bíblia fala muito aí desses países aí, desses povos, Nimrod. Né? Então todos levaram o nome aí dos pais, do patriarca, por isso chama-se era patriarca. Aí para a gente entender aquilo que o Everton tinha falado aí, né? Só para a gente entender aí, vamos lá. Adão. Começou com Adão por volta aí de 3.898 a 2.968 a.C. Né? Adão teve 7. Esse daí é a geração dos que andaram na presença de Deus. Tá? Então, os que destacaram na obediência com Deus, mais próximo de Deus. Adão, mesmo depois dele ser expulso do jardim do Éden e ter pecado, ele ainda andou no caminho de Deus. E a gente viu que lá no capítulo 1, Deus sempre está à procura do homem, né? E o homem sempre dá necessidade de Deus, no Gênesis capítulo 1. Então, depois de 7 veio Noé, isso está pulando Metusalém, Lameque, tá? Mas aqui está destacando quem? Os homens que realmente fizeram alguma diferença, ou fizeram grande diferença na criação de Deus, que realmente andaram com Deus. Adão, 7, Noé, né? 7, a gente viu que 7 foi o terceiro filho de Adão e Eva, porém eles andou no caminho. Você vê que não aparece o nome de Caim. Por que não aparece o nome de Caim? Porque Caim andou errante na presença de Deus, distante de Deus. Ele não procurou a se arrepender, a voltar a Deus, né? E nem se restabelecer o seu relacionamento com Deus. Ele andou seus próprios caminhos. Então ele nem aparece aí, porque não faz parte da família dos filhos de Deus. Porém, ele foi uma criação, veio de Adão, mas não andou nos caminhos de Deus. Noé, depois vem Sem aí, que é o filho dele que teve sequência aí no caminho de Deus. Né? Os outros dois, depois nós vamos estudar um pouquinho aí. Arfaxade, Sala, Eber, Peleg, Hel, Seruque, Naor, Tera, até chegar em Abrão. Depois se torna Abraão. Então aí são as gerações dos filhos de Noé. Antes de Noé vem Adão e Sete. Beleza? Como está nosso tempo, Elisete? Ainda temos tempo, né?
Beleza, então vamos 8 lá. minutos. 8 minutos, que bom, 8 minutos dá pra gente falar bastante, Glória a Deus. é verdade? Uhum. Vamos lá. Aqui a gente vê aí a chamada de Abraão, o chamado de Abraão. Antes de eu entrar no chamado de Abraão, deixa eu dar uma olhada aqui em alguns pontos aqui, só para a gente entender. Abre lá no capítulo 7, vem o capítulo 7, aí já estamos aí, né? Acompanha comigo o versículo 24. Tá? Aqui aconteceu o dilúvio, Deus acabou destruindo tudo, salvando Noé, família e um casal de cada espécie. No versículo 24, lá diz assim: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, 150 dias está daí um total de 5 meses. 5 meses. Deixa eu ver aqui. Versículo 19, voltando um pouquinho aí. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Então não ficou nada da terra exposto fora da água. Tudo foi coberto. Então com isso, nada resistiu. 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Todos morreu, tá? Então, só o Noé e a família que estava dentro da arca que sobreviveram aí. E nós lemos aí no versículo 18 do capítulo 8, que Noé saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E ali, agora acompanha comigo a leitura do 20 até o 22. Acompanha comigo aí. Levantou Noé um altar ao Senhor. O que eu fiz aqui? Levantou Noé o altar ao Senhor e, tomando-o de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, Deus faz uma aliança com Noé aí, que ele jamais iria destruir a terra por causa do homem. Tá? Então, por isso até nos dias de hoje, com as bênçãos de Deus, ainda nascem árvores, a gente planta, nascem frutos, a terra ainda produz aí. Versículo 22. Enquanto durar a terra. Então, isso quer dizer que um dia vai acabar. Tá? Um dia vai acabar. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tá? Então Deus, até nos dias de hoje, preserva tudo isso. Frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Tá? Ceifa, sementeira, ceifa, o que é isso? Você planta e você colhe. Então sempre vai ter. Acompanha comigo aí no capítulo 9, versículo 11. E ele ainda continua falando com Noé aqui, tá? Onde Deus, o capítulo 9, Deus chama Noé e faz uma aliança com ele. Então, ele fala assim: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda carne.
e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O que isso quer dizer? Vocês já repararam, quer dizer, é bem nítido, né? Quando chove, depois quando a chuva passa, não aparece o arco-íris? Esse arco-íris é esse arco que Deus está falando aqui. Deus colocou arco-íris para quê? Para que toda vez, então quando a gente olhar por arco-íris, nós vamos lembrar que é a aliança que Deus fez com Noé para não destruir mais a terra. Então até nos dias de hoje, após a chuva, se vocês nunca repararam, mas começa a prestar atenção, aparece o arco-íris. O arco-íris é essa aliança aí. Deus ainda coloca porque ele está prometendo que ele cumpriu para Noé, que jamais ele iria destruir a terra. Tá tudo bem, gente? Se alguém tiver pergunta, eu só quero fechar, porque aqui esse chamado, o capítulo 12 de Gênesis, nós vamos entrar na próxima aula. Tá? Mas eu quero fechar esse lado só para a gente entender aqui novamente como acontece o coração do homem. Tá? Acompanha comigo aí do 20, do capítulo 9, tá? De Gênesis, versículo 20 em diante. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos entender só um pouquinho esse contexto aí, tá? Então, olha só. Novamente, aqui acontece o quê? Uma divisão de povos. Porque olha só que Noé, olha só o que Cã fez. Cã viu o pai nu, sem roupa nenhum, ao invés dele ficar quieto ou tomar alguma decisão para cobrir o pai, não, ele começa, vai para os irmãos e fala: olha lá, o pai está assim, assim, assim. Né? Os irmãos fazem totalmente ao contrário do que ele fez. Virou o rosto para não ver o pai nu, com lençol, e cobriu o pai lá para não aparecer nudez. Até então, porque tinha as mulheres dos filhos, né? Então cada um tinha suas esposas, enfim, então para estar preservando aí. Quer dizer, foi um ato totalmente ao contrário do que Cã fez. Aí, quando Noé fica sabendo dessa situação, com certeza ele ficou muito, assim, não bravo, mas ele acabou aí amaldiçoando o neto. Quando ele fala que maldito, versículo 25, maldito seja Canaã, Canaã foi o filho de Cã. Então ele fala que Canaã será escravo, servo dos 2 filhos. E ele abençoa quem? Ele abençoa a Sem. Por isso nesse quadro aqui aparece depois Noé Sem. Porque o pai abençoa o filho que vai dar continuidade aí, é o filho que vai ser o sucessor dele. Então Noé abençoa a Sem. 10 horas. 10 horas? Tá, vamos finalizar essa parte aí. Então a Noé abençoou a Sem, porque ele teve a atitude, o ato de ir lá e cobrir a vergonha do pai. E o irmão foi junto, né? Então partiu de Sem. E Cã, por ter cometido aí, feito um ato totalmente desaprovável, né? Ele acabou sendo, seu filho acabou levando aí o pecado do pai sobre as costas. E aí se tornou o quê? Canaã. Então, mesmo assim, Deus abençoou todos eles para que tivessem filhos. Então, Deus abençoou. Olha o versículo 1 do capítulo 9. Acompanha comigo aí, ó.
abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, as bênçãos de Deus para eles multiplicar e encher a terra continuou. Deus estendeu essa bênção para Noé e para os filhos. Então, todos eles tiveram vários filhos e filhas e novamente foram povoando as terras. Cada um assumiu um lado da terra. Olha o versículo 7. Lá diz assim: mas sede fecundos, eu estou no capítulo 9, tá? Mas sede fecundos e multiplicai-vos e povoai a terra e multiplicai-vos nela. Versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. É onde Deus coloca aí o arco-íris, né, o arco nas nuvens, para ele lembrar e que nós também possamos estar vendo a aliança que Deus fez, que ele nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio. Né? Nunca mais. Aqui a gente fecha aí a descendência de Noé, e esses daqui são os filhos de Adão que andou no caminho de Deus junto com Deus. Então são os filhos de Deus, são os conhecidos filhos de Deus. Os outros são os filhos de homens. E quando nós chegamos aqui no capítulo 9, do versículo 25 em diante, e a gente vê que aí acontece novamente duas nações. Então, se o filho de Cã foi amaldiçoado pelo próprio pai, então Cã, seus filhos e seus netos não instruíram os filhos e os netos no caminho de Deus, a buscarem a Deus. Então acabaram indo aí novamente a uma divisão, criando-se duas nações, a nação do homem e a nação de Deus. A nação do homem procurando buscar seus próprios interesses e a nação de Deus procurando buscar o interesse aí de Deus. E é isso daí. Se alguém tiver alguma pergunta, na aula de hoje nós vamos parar por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai entrar aí na história de Abraão, que se torna Abraão. O capítulo 10 aí, o capítulo 10, o capítulo 11, aí está falando das gerações, né? Que Sem teve seus filhos, o filho teve os filhos, aí vai aparecer o nome de todos os descendentes aí, de Sem, de Cã e de Jafé. Né? E vai mostrar aí também qual parte da terra que cada um assumiu. Cada um foi para um lado e cada um aí aderiu uma profissão para cuidar da terra, de acordo com a terra, e foram se desenvolvendo, foram formando suas famílias, foram formando suas cidades e foram formando as suas nações, que foi o propósito de Deus. Por que eles foram formando aí, foram crescendo? Porque Deus abençoou eles. Lá no capítulo 9, versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos e os netos. Independente se eles fossem andar no caminho de Deus ou não, essa bênção da multiplicação iria acontecer. Então, é a necessidade da multiplicação de quem? Do homem e da mulher. E claro, recebendo as bênçãos de Deus. Tá? Andando ou não no caminho de Deus, vai estar recebendo essas bênçãos. A diferença vai ser quando? Vai ser lá no juízo final. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade aí. Temos esses minutos aí. Vou dar aí alguns minutinhos aí para vocês tirarem alguma dúvida. Tem que fazer a chamada. Ó, o Antônio Israel de Souza. Ó, tá o Everton. Peraí, eu vou falar aqui. Tá o Everton, a Jaque. Tá ouvindo? O Antônio de Souza. Ó, o Antônio de Souza, o Everton, a Jaque, o Diego e a Fernanda. Sim. Faltou alguém? Tudo certo, né? Ok. Então tá. Bom, gente, então nós finalizamos aqui. Eu só vou parar aqui a gravação, tá bom? Mas vou ficar aqui por alguns minutos. Se alguém
quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fica à vontade. Beleza? Estou encerrando aqui a gravação e salvando o vídeo. Salvando aqui para ficar.